Eu tô com um empreendimento de 10 andares para construir em frente ao santuário. Será que isso eu conseguiria que o IPHAN liberasse para mim? Eu acho que não. Acho um pouquinho difícil. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Bi. Meu nome é Vini Alcântara. E o meu é Gerson Brandão. E hoje conversaremos com elas, duas mulheres de responsa. Primeiramente graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFES. Foi nomeada superintendente da Superintendência do IPHAN aqui no Espírito Santo. Cursou Master em Urbanismo na Universidade Politécnica de Catalunha, em Barcelona. E atuou como pesquisadora da UFES. E do meu lado, a empresária e gestora cultural, musicista e historiadora, presidente do Instituto Modus Vivendi, coordenadora geral dos projetos do restauro e readequação do Santuário Nacional de São José de Anchieta e o restauro das ruínas de Queimados da Serra, entre outros restauros. Em nossos estúdios estão elas, Elisa Machado Taveira e Érica Cunco Varejão. Muito bem. Primeiramente, Elisa, esse mega currículo que eu citei acima é seu, correto? Correto. Em rápidas palavras, me diga um pouco mais do seu know-how e o cargo que você exerce hoje no IPHAN. Explana melhor um pouquinho também o que é o IPHAN, porque tem muita gente que não conhece, não sabe a área de atuação, então fica à vontade. O microfone é seu. Primeiro agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Então vou começar pela segunda pergunta. O IPHAN, né? O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um órgão federal, hoje, né, desde 1º de janeiro de 2023, vinculado ao Ministério da Cultura, recentemente recriado. E o IPHAN é o órgão federal responsável pela preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, nós somos responsáveis por reconhecer, proteger, salvaguardar para que o patrimônio que a gente conhece, a nossa história, ela seja preservada e contada para gerações futuras. Então, eu entrei em 2014 como arquiteta, assumindo a chefia da divisão técnica. E aí eu fiquei atuando um ano como chefe da divisão técnica e arquiteta, trabalhando tanto no patrimônio edificado. Então eu conheci Anchieta, passei a fiscalizar e vim aqui acompanhar nessa época os projetos que estavam sendo feitos e atuando também nas outras áreas, supervisionando essas outras áreas de arqueologia, de patrimônio imaterial, de pesquisa, arquivo. Em 2015 eu assumi a superintendência de forma interina, como superintendente substituto. Em 2016 eu fui nomeada e então passei a ser superintendente. Estou aí há 7 anos e meio como respondendo pela superintendência aqui no Espírito Santo. Ótimo. Perfeito. Só mais uma pergunta, sim ou não? Eu tô com um empreendimento de 10 andares para construir em frente ao santuário. Será que isso eu conseguiria que o IPHAN liberasse para mim? Eu acho que não. Acho um pouquinho difícil. 8 andares? Tem algum prédio aqui de 8 andares? Não, mas é porque a gente tá acompanhando o PDM, tá para liberar 6, então o PDM vai liberar 6. Será que eu consigo 6 andares? Acho que não. Acho que é melhor desistir então desse empreendimento. Vai para 3. Vai lá, Gerson. Quer nos ajudar a tocar esse projeto e ser um dos nossos anunciantes? Então entre em contato com o telefone que está aparecendo aqui na sua tela e conheça uma forma da sua empresa aparecer aqui no nosso Podbi. Podbi Podcast, Podbi Portal de Notícia. Agora eu deixo também para você, Érica, para a gente conhecer. Eu conheço, você lê, tem uns 3, 4 anos atrás, mas muita gente às vezes não te conhece, nosso público. E diga um pouco sobre o IMV, ou seja, o Instituto Modus Vivendi, e qual é a atuação aqui no Estado e sua importância. Então, o Instituto Modus Vivendi é uma instituição não governamental. Sim. Nós atuamos em todos os segmentos culturais, desde a restauro de monumentos, a exposições de artes, a publicações de livros. Nós fazemos toda a cadeia produtiva desse ativo, né? Que é desde a concepção do projeto, a aprovação nos órgãos competentes, como é o caso sempre o IPHAN, no restauro dos monumentos tombados por ele, ou Sim. outros órgãos, na aprovação nas leis de incentivo à cultura, tanto federal como estadual, e na captação do recurso, na execução do projeto e na finalização e prestação de contas. Então, a gente tem atuado bastante no Estado, graças a Deus. Fizemos grandes restauros,
Fizemos a iluminação do convento, que foi fantástico. Aqui o santuário ficou maravilhoso, né? Perfeito. O santuário, ele não é só um restauro. Sim. É uma readequação, é uma revitalização, é um projeto que traz um local onde o turista e o fiel se sente acolhido e com toda acessibilidade, comunicação. Então, esse é o trabalho nosso. Perfeito. E você, nesse currículo que eu passei, né? Já trabalhou já como produtora artística também, né? Já trabalhei com muita coisa, produtora artística, produtora de shows, programa de televisão, etc. Eu gosto muito de produção. Sim. E eu acho que quem faz produção faz tudo depois, porque você consegue se sair de qualquer situação. Entendi. Não é isso? Perfeito. Agilidade. Vai lá, Vini. Bom, vamos lá. Em relação, Elisa, ao pouco que você contou do IFAM e da preocupação que ele tem com, como que você falou, com o patrimônio, com as coisas de antigamente, muitas coisas se degradam e tal, a gente queria que você falasse um pouquinho como que desenrolou esse processo, porque a Érica falou aqui, fora da gravação, que tudo que você trabalha em relação ao restauro tem um IFAM por trás, supervisionando e coordenando. E a gente queria saber em relação exclusivamente ao santuário. O processo de Anchieta ele começou em 2013. O IFAM faz essa fiscalização, esse acompanhamento de todos os bens. Então, desde 2013, o IFAM já tinha identificado algumas obras necessárias para a melhoria do que na época não era nem um santuário ainda. A gente está falando de 2013. Então, Sim. o IFAM começou a identificar, listar, fazer projetos básicos para algumas obras. E nesse meio tempo também readequar, remodelar o museu, que ele estava bem acanhado, antigo, já não estava com a linguagem do que a gente tinha em 2013. A última grande obra do museu e do santuário tinha sido na década de 90. Então nós começamos a fazer esse levantamento, a produzir esse material, e aí em 2014 veio Anchieta Torna-se Santo. Então a igreja toma uma outra dimensão. Então, nesse meio tempo, a gente já tinha começado a contratar, licitar, esse projeto, e aí ele foi crescendo ao longo do tempo. Então, ele começou em 2000, começou a ser planejado sem Anchieta Santo, começou a ser feito com Anchieta Santo, o santuário se torna Santuário Nacional em 2015, então tudo foi ganhando uma grande dimensão. Mas vocês tinham alguma informação privilegiada de que haveria essa santificação, esse momento? Já existia um caminho longo, um processo bem longo, né? E tal, e a gente sabia que ele estava para ser finalizado, mas que também a gente já identificava vários problemas na igreja que precisavam ser sanados e fazer independente, né? Só que quando ele vira santo, o local ganha uma outra dimensão. Então a gente começou esse projeto em 2014, finalizamos em 2015 e o entregamos para o reitor do santuário, à época Padre César, para que ele pudesse viabilizar. A gente não tinha recursos, o IFAM trabalha no Brasil inteiro, são muitos bens tombados, um recurso que não é o suficiente, e o proprietário ele sempre tem a corresponsabilidade. Um bem tombado, o proprietário não deixa de ter responsabilidade, como nós temos da nossa casa, dos nossos imóveis. Então, o proprietário ele também tem essa responsabilidade de promover as melhorias, a manutenção necessária. Então, nós o entregamos em outubro de 2015 para Padre César para que ele pudesse viabilizar essa obra, que na época já era uma obra grande, que tinha um custo, acho que já passava 3 milhões. Só que nesse meio tempo, Anchieta foi ganhando cada vez mais importância, chamando-se atenção ao local, Ele se tornou o local maior, ainda já tinha peregrinação, a gente já observava turistas de fora do estado, de fora até mesmo do país. E aí o Padre César começou a buscar recursos, buscar parceiros, e foi aí nesse processo que ele conheceu o Instituto Modos Viventes, que fez esse acordo de cooperação, essa parceria, que a Érica depois pode falar melhor, e começou a viabilizar a obra. E aí a gente foi identificando, isso aí já foi um processo de 2013, a gente já estava em 2016, então foi identificando melhorias que precisavam ser feitas, coisas que a gente tinha pensado lá naquela época, mas precisava ampliar, banheiros, café, loja e uma outra visão também desse museu. E cada vez, então, esse processo ele foi sendo feito com vários colaboradores, várias pessoas envolvidas, e ele foi crescendo para estar na dimensão que eu acho que hoje ficou um trabalho muito bacana. É fácil de você responder
como que se dá o processo de tombamento de algum, seja um local ou seja uma construção? É fácil de você responder para o público? É fácil, acho que precisa esclarecer. Né? Primeiro a gente tem que esclarecer que não é só o IPHAN o órgão responsável por tombamento. Né? A nossa Constituição Federal, ela diz que a União, os estados e os municípios são responsáveis por reconhecer esse patrimônio. Então um bem, ele pode ser tombado na União, então no caso é o IPHAN, no estado, aqui no Espírito Santo, o Conselho Estadual de Cultura, né, da Secretaria Estadual de Cultura, e todos os municípios têm essa possibilidade de ter uma lei, né, e instituir esse processo de reconhecimento, outros nomes de tombamentos. Mas aí quando ele é tombado pelo governo federal, ele é reconhecido pelo estado todo. E quando ele é tombado pela prefeitura, ele não é reconhecido pelo estado do Espírito Santo, por exemplo? Ele vai ser um patrimônio municipal. Ele tem que estar ligado a alguma história, a algum acontecimento, a algum fato memorável. Então, para ser reconhecido pelo IPHAN, ele tem que ter essa importância nacional. Então, no caso, a gente tem aqui um bem, um local construído pelos jesuítas, que tem toda uma história de ocupação do Espírito Santo, não só do Espírito Santo, mas do Brasil, de atuação. Então, por isso, ele é um bem histórico para todo o país. Ele é importante para a nossa nação. Entendi. A gente tem alguns prédios, casarão aqui, não sei se vocês conhecem. Casarão de quarentena, né? Não sei se ele casarão de quarentena. Não sei se ele é tombado pelo Estado. Ele é tombado já pelo Estado? Já? Mas aí qualquer cidadão pode pedir um tombamento. Entendi. Qualquer cidadão pode fazer uma carta e direcionar ao ministro da Cultura, agora a ministra da Cultura, ao presidente do IPHAN, e dizer que ele quer aquele tombamento e por quê, por qual motivo. Mas ele pode chegar, essa carta pode chegar diretamente a você e você intermediar, ou não, você ele tem que protocolar. Não, ele protocola em qualquer unidade do IPHAN. Entendi. E a gente vai abrir um processo administrativo, tem algumas regrinhas, né? A gente tem uma carta de serviço ao cidadão que diz o que o cidadão tem que apresentar. Isso está no nosso site. Isso acontece? Muito. Acontece mesmo? Acontece. Nossa, interessante. É porque a minha pergunta veio direcionada depois do santuário, logo abaixo tem um Coimbra. E parece que ali também faz parte do tombamento histórico. Tanto é que para mexer com construções, meu pai mora logo para baixo. A gente sabe que dali para cima tudo tem uma série de regras para mexer com construção. Só que é um pouco longe do santuário, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu não sei se o Coimbra, vocês conhecem o Coimbra? Você pode explicar. Eu conheço, eu vou te explicar, porque ele ainda é ligado ao santuário. Então, ele abre um processo de tombamento, a gente vê... Também você sabe tudo, hein? São 8 anos. Tá bom, vai lá. Então, abre um processo, verifica se aquele pedido tem pertinência ou não. A gente tem uma portaria própria com várias normativas, é um processo longo, o IPHAN tem até 5 anos para responder esse processo. Né? A decisão final não é minha, não é da superintendência, a gente faz, instrui, cria as regras, né, para ter essa ocupação controlada, para ele não perder. É a única parte que a população conhece é essa. Essa é a regra. É a regra. Tão temidas do IPHAN. Você fala de IPHAN, já todo mundo tá. Não pode. IPHAN é o órgão do não. Então A gente é conhecido assim. Não, mas protege, então, né? Cria... É órgão do não, mas se não fosse um órgão para proteger, o pessoal derrubava tudo para construir prédio. Então é nesse processo que a gente reconhece quais são os valores que estão ali, o que a gente vai atribuir àquele bem, e aí cria as normativas, cria o entorno, até onde aquele bem ele é visualizado, ele impacta, e aí vai para uma Câmara Técnica em Brasília, formado por técnicos do IPHAN e notáveis, e vai para o Conselho Consultivo do IPHAN, que é formado, né, por sociedade civil, representantes de vários órgãos, presididos pelo presidente do IPHAN, e é eles que vão votar e dizer se sim ou não para aquele tombamento. Então a decisão final não é minha, não sou eu que tombo, não é a superintendência. Tá vendo, gente? Tem todo um processo longo. Ela só é superintendente, mas não é ela que é a malvada do IPHAN, não, hein? Fala que sou eu que não quero tombar, mas não sou eu que não quero tombar. Não é só isso, não é ela que não quer deixar construir, entendeu? Ela faz parte só do órgão. Então, aqui em Anchieta, a gente tem delimitado, de fato, uma área ali em cima, né? Que a gente consegue ainda ver. Muito já se perdeu ao longo dos anos. É porque já não tinha mais aquela regulamentação, é isso que você quer dizer? Essa regulamentação ela ainda não era tão constante. O IPHAN não tinha ainda servidores o suficiente. A gente ficou ligado até 2004 à Regional do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha um escritório técnico. Então, desde 2004 tem uma superintendência de fato, com estrutura, servidores podem fiscalizar. Então, a gente tem esse controle maior,
já há alguns anos dessa área que a gente chama de uma área de entorno da Igreja Nossa Senhora. A gente perguntou quantos anos tem o IFAM mesmo? Não perguntamos isso não. Você tem mais ou menos noção? Amanhã é aniversário do IFAM. 13 de janeiro é aniversário do IFAM. Que de organização no país, é isso que você diz? Quantos anos? Amanhã o IFAM faz 86 anos que ele foi criado. Ele foi criado em 13 de janeiro de 1937. Então amanhã nós fazemos 86 anos de criação, um decreto instituído por Getúlio Vargas. E é o primeiro órgão de proteção da América Latina. Então, somos... Reforçando, então, a sua fala, então, por exemplo, tudo que foi feito antes ou nesse mesmo tempo que não tinha uma fiscalização tão apurada foi feito fora das regras, seria assim, né? Sim, tudo não, mas uma boa parte. E aí a gente tem esse controle maior, por isso que tem essa área de entorno, não é ali do Coimbra em si, do poço, mas é de toda essa área para proteger essas visuais e a igreja. A gente garantir que não seja construído um prédio de 10 andares na frente da igreja que vai atrapalhar. Drogas. Sempre aqui que eu fui perguntar. Mas, sei lá, Elisa citou que o projeto inicial ele tinha em torno de 3 milhões. Era isso? Eu acho que era isso, 4 porque milhões. ele era bem menor, ele não incluía toda a parte do restauro interno da igreja, não tinha nada interno da igreja, tinha só do museu. A igreja não fazia parte do restauro, era só a montagem do museu. Era só do museu, ele era diferente, ele era mais acanhado, né, de quando ele começou em 2013. A gente não tinha nem pernas para pensar em tudo. Então não se previu essa restauração, tudo isso. Então, assim, após a canonização de São José de Anchieta, o projeto ele toma outra magnitude, né? Porque o projeto final orçamentário, né, Érica, ficou em torno de quantos milhões? 10 milhões e meio. 10 milhões, 10 né? milhões e meio. Mas aí é tudo muito claro isso. Sim, porque sim. Era um projeto que não tinha essa visão toda. Igual a Elisa falou, não tinha café, não tinha banheiro externo. Não tinha santuário, não era santuário nacional, Anchieta não era Copadroeira do Brasil. Então tudo isso foi acontecendo enquanto o projeto ia acontecendo. Então, um projeto que foi sendo construído ao longo desses anos. E é uma falta, você pensar bem, é uma falta de respeito. Você convidar o turista e o fiel para ir no local onde que ele não terá como ser recebido com hoje os itens necessários, né? O básico, pelo menos, né? Você ter banheiros, você ter acessibilidade, você ter condições de receber esse turista. Entendi. E preparar também, a gente teve perdas muito grandes nos últimos anos, né? O Museu Nacional no Rio, a gente pega casos Paris, Notre Dame. E hoje também a gente tem mais essa preocupação que deveria ser, mas a Anchieta também está todo preparado. E não tinha antes, né? Ele não existia SPDA, que é Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, não tinha projeto de combate a incêndio, não estava de acordo. A parte elétrica também muito antiga. Toda antiga, então foi toda feita. E hoje ele está todo em condições de segurança, inclusive segurança mesmo de câmeras, de tudo. Alarmes. Qualquer coisa que você fizer lá. Polícia Federal. Não quero fazer nada, não, já tô até assustado. Mas eu vou. Que é a Polícia Federal, hein? Eu vou te falar uma coisa. Eu sou anchietense raiz. E eu te falo, nunca imaginei que ia ficar acima do que eu imaginava. É comprar uma água, gente. A pessoa fiel chegar numa igreja, me pagar uma promessa e não ter um local para tomar uma água. Né? Que é o mínimo que você tá falando, né? É o mínimo, é o básico, né? E hoje, aquele café ali, poxa, ele foi super bem planejado. Sim. Ele tem uma vista, ele é um sucesso, gente. O que eu recebo de mensagem de pessoas admirando, e se você olhar, fotografias que saem dali. Nossa Senhora. Érica, a gente sabe que o restauro foi um grande aspecto importante, como você já citou, né? Vocês dois já citaram, para o nosso município, também para a região, né? Na sua opinião, quais foram os maiores impactos pós a reabertura no socioeconômico para essa região? Sim, pena que eu não trouxe números aqui, mas nós fizemos, durante todo o processo de restauro, nós fizemos uma pesquisa de impacto econômico na região e no estado. Essa pesquisa deu um resultado que no dia que eu recebi o resultado dela agora, eu falei, epa, isso realmente foi isso? Ela deu como se fosse o recurso voltou para o município. Sim. Quase 100%. E para o estado deu um valor maior.
É porque a gente tá a gente tá nos bastidores, a gente também nem consegue também mensurar, porque a gente fica aqui encafunado nesse escritório e a gente não consegue ver a quantidade de visita. O que a gente ouve é que após o restauro, aumentou quase 100% o número de visitas. É fato? Sim, é fato. Mas olha aqui, isso que eu tô te falando, essa pesquisa foi pelo recurso do aporte do restauro. Sim. Sabe? Isso é uma coisa. Agora, o resultado na cidade foi muito maior. Sim. Nós temos aumento de números de leitos de hotel absurdo, sabe? Assim, Aumentou? Aumentou muito. Isso tudo em pesquisa. As visitas dos santuários, o santuário também aumentou bastante e tende a aumentar mais. Eu acho que agora cabe. Nós estamos aqui, eu e Elisa, hoje, justamente para isso. Para a gente, já inauguramos, já tem um ano. Sim. Né? E agora vamos fomentar o turismo. Sim. Que agora já está pronto, restaurado, museu funcionando. Vamos inaugurar agora o centro de documentação, que já vai ser outra maneira de atrair visitantes, estudantes, pesquisadores. E aí o intuito nosso aqui hoje é esse: fomentar o turismo da região para que com ele a gente mantenha a sustentabilidade do patrimônio. Quando você fala socioeconômico, não é só de Anchieta, né? Você fala Piúma, Guarapari. A gente faz o entorno todo. Né? Nós temos o entorno todo aqui. E isso também o Estado ganhou muito com o santuário. Sim. A gente não fala só, a gente não pode olhar só para Anchieta como para a cidade de Anchieta, porque ele é um ativo cultural do Estado. Ele é um santuário nacional, um santo que fez toda a história do Brasil. Da região. A cidade leva o nome desse santo. Sim. E hoje tem que ser explorado. Hoje a gente tem que olhar, tudo é claro com responsabilidade. Sim. Eu ia falar isso agora, com muita responsabilidade, com comprometimento, com pesquisas, com projetos, com metas. Mas a gente tem que olhar agora para o turismo. E esse centro de documentação, o que é? Então, a gente sabe que lá tem um centro interpretativo, que é algo, acho que inovador, né, aqui no Brasil. Você pode falar também. Foi o primeiro centro de interpretação do Brasil. Nós tivemos uma dificuldade quando nós chegamos para fazer o Museu de Anchieta. Tinha esse museuzinho que a Elisa falou, que era, né, uma coisa particular. Sim. Era um museu particular da comunidade ali do santuário. Ele tinha histórias da comunidade, da paróquia, mas a história do santo mesmo ele não contava, né? Porque a gente precisava contar a história de São José da Anchieta. O mote do museu é São José da Anchieta. E aí nós resolvemos fazer um centro de interpretação, que é uma nova linguagem de museu, é um museu que tem interatividade, tem objetos, tem documentos, e cada um carrega a sua interpretação pessoal para casa. Entende? E esse centro de documentação é uma continuação disso tudo, onde nós, durante esse processo, nós digitalizamos mais de 50 mil documentos importantíssimos, todo o processo de canonização de São José de Anchieta, que foi o processo mais longo da história, né? O processo de canonização, de beatificação, que foi o mais longo da história. Digitalizamos tudo, digitalizamos os livros, as cartas que tinham, digitalizamos tudo. Fizemos uma parceria com os jesuítas da ANEAS, que são fenomenais. Sim. Adquirimos um programa que se chama Pérgamo, que é o programa que é usado pela Universidade Federal do Estado. E esses documentos vão estar todos digitalizados ali para essas pesquisas. Então ele vai ficar aberto de terça a terça a sexta, na parte da manhã, fechando para o almoço e abrindo a parte da tarde novamente. Então, assim, vai ser um outro atrativo. Um acervo bem profundo histórico. Profundo. Né? Para teólogos, para estudiosos do Brasil Colônia, Sim. Estudiosos, né, da própria Companhia de Jesus. Eu fiquei sabendo nos bastidores que a gente tem uma ligação muito grande lá no santuário, cujo eu sou voluntário, que existem documentos lá que podem reescrever alguns fatos históricos no Brasil. É verdade. Inclusive, eu estou fazendo agora 2 centros interpretativos, mais 2. Sim. Um em Araçatiba e um em Reis Magos, lá em Nova Almeida. Os dois levantamentos históricos desses dois mudam muitos conceitos. Muitos, assim, são histórias que vão ser contadas nesses 2 centros que é quase que você reescrever as histórias dos indígenas e a história dos escravos, sabe? Entendi.
É interessante, né, Vinícius? Porque, assim, Brasil Colônia, a gente tem um aspecto cultural que a gente estuda isso na escola, na faculdade, de um jeito. E trazendo esses aportes aí de pesquisa, pode mudar. Aí eu trago para você, Lisa. Pode realmente sofrer alguma interferência? Por exemplo, é contado que X é X, mas tem um Y ali que pode mudar. Será que nas escolas pode mudar alguma coisa na cadeia educativa? Eu acho que se tiver fundamentos, se tiver fatos históricos comprovados... Por que não, né? Eu acho que esse material que está sendo descoberto agora, ele vai complementar Sim. o que tinha. Por quê? Porque hoje nas escolas os alunos estudam muito... É muito vago. Sim. Uma história muito simplificada. Isso, muito simplificada. Então, o conteúdo, sabe, maior, eles não têm. E eu acho que isso tudo pode complementar Perfeito. a educação. Perfeito. Inclusive, nós estamos fazendo ações educativas. Ações educativas, né? E aí, para abrir aqui, na reinauguração, na reabertura do santuário, você citou sobre um termozinho que eu achei bem curioso, que é o roteiro jesuítico. Sim. Né? Conte um pouco pra gente o que seria esse roteiro e depois a Elisa também explana um pouco sobre isso. Quando o Padre César me chamou para fazer o Santuário Nacional de São José de Anchieta, eu falei, esse negócio não tá... Tá, mas não tá legal, sabe? Sim. Tanto que a primeira vez eu neguei, depois ele foi de novo, eu peguei a segunda vez que ele me chamou para fazer. E você olhar para um patrimônio sozinho é uma coisa. Quando você interliga ele com outros, contando a mesma história, você aumenta a força de visitação, aumenta a força de captação, você aumenta toda a história dele. E o santuário, ele é ligado com o resto dos patrimônios jesuíticos. Nós temos uma rota jesuítica no estado, Sim. que é esse roteiro, que graças a Deus ela está em pé. O que poucos locais no Brasil, acho que dessa maneira como está aqui, nós temos hoje de Reis Magos, fora os outros, de Reis Magos a Anchieta, em 137 quilômetros, nós saímos de Reis Magos, um monumento maravilhoso, Sim. Passamos pelo Palácio Anchieta, que é a sede do governo do estado, também, que já tem visitação. Vamos para a Fazenda de Araçatiba, que nós estamos fazendo centros interpretativos, um restauro também fantástico, um trabalho belíssimo que está ficando lá. Chegamos em Guarapari, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, Matriz, que está tendo realizando missas, tem toda uma visitação também, comunidade ativa. E a gente chega em Anchieta. Olha que rota maravilhosa, em 137 quilômetros, com praias, Araçatiba com uma área rural linda. Então a gente tem um atrativo turístico muito bom. Então, quando eu estava fazendo Anchieta, eu já estava com esse projeto já criado. Sim. Com a marca registrada, com tudo. E aí, quando inaugurou Anchieta, eu já lancei o projeto, foi captado pelo patrocinado pelo edital Resgatando a História do BNDES, com patrocínio do BNDES, Vale e EDP. Você vê a importância do roteiro para o Brasil, que ele foi contemplado no edital nacional, um edital sério, bacana, sabe? Então, é um roteiro muito importante. E nesse roteiro vão ter esses 3 centros interpretativos que vão contar a história e cada um vão contar uma parte da história, né? Reis Magos sobre os aldeamentos do Brasil, Araçatiba sobre as fazendas jesuíticas e Anchieta sobre a vida e obra de um santo. Você como IFAM, o que você pensa, o que o IFAM, né? Você fala pelo órgão sobre esse projeto? Sim, a gente, como eu falei, quando a gente reconhece, faz um tombamento de um bem, a gente reconhece por alguns valores. Né? Então, a gente tem, a Érica falou, a gente tem Anchieta, a gente tem Araçatiba, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda em Viana, a gente tem Nossa Senhora da Conceição em Guarapari, nós temos Reis Magos na Serra. Todos eles são protegidos pelo IFAM e reconhecidos por esse valor histórico dos jesuítas. São construções feitas pelos jesuítas com importâncias históricas, econômicas, desenvolvimento desses locais.
Então, todos eles têm essa importância e é isso, quando eles estão isolados, sozinhos, sem estar em uma rede, fica mais difícil da gente fomentar esse conhecimento, fomentar essa importância que eles têm, trazer a comunidade, trazer os visitantes. Eu dou muito palestra em escolas, às vezes convidam a gente, ou até mesmo curso de turistas. E aí, como são poucos bens no estado, eu sempre perguntava, você já entrou nesse? Você já entrou nesse? E pra gente, a gente fica admirado de ver quanto a gente não conhece, nunca entrou. Já ouvi falar de Reis Magos na Serra, mas nunca entrou. Você vai no convento, você vai naqueles mais famosos. Então, pra gente ter esse projeto que ligue esses bens, que crie esse fomento, que chame as pessoas para fazer esse roteiro e visitar não um só, mas toda essa cadeia de bens e ter um território em rede, pra gente é muito importante. Nos ajuda a preservar, nos ajuda que a pessoa entenda qual é a importância daquele lugar, conheça, saiba o que é um patrimônio e valorize para você não destruir depois. Elisa, essa aqui é para você. Eu fiquei sabendo que a gente tem aqui, além do casarão, que é um patrimônio do Estado, tombado pelo Estado, a gente tem as ruínas. Nossa, é minha mente, cara. A gente tem as ruínas. Existe algo cultural nosso que sempre foi ensinado nas escolas, aqui em Anchieta, eu acredito que na região também, que as ruínas eram jesuíticas. Só que agora, não sei quando que eu fiquei sabendo, semana passada fiquei sabendo que não tem nada a ver com os jesuítas. É isso mesmo? Ou essa história aí realmente fake não news. faz sentido? É fake news. É porque assim, até mudaram, né? Qual o nome que tá agora? Agora é Ruínas Históricas. Ruínas Históricas, né? Você faz Mas um passeio, por exemplo, tem um amigo meu que faz passeio lá, aí ele já não chama mais Ruínas Jesuíticas, já chama de Ruínas Históricas. até a própria prefeitura mudou, não é mais as ruínas jesuíticas, é ruínas históricas. Mas Você lá é tem essa tombado, informação? assim? Consegue nos passar Não, alguma eu tô coisa? surpresa, né? Não sabia também que tinha essa mudança. Não é tombado pelo IFAM. Sim. Mas Né? tem levantamento histórico comprovando que ela é jesuítica ou não, Elisa? Teve um estudo, vou falar em off. Vou ouvi deixar, porque eu também não Não, sei. Em não off tem que eu falo problema, assim, não não. precisa nem retirar, não. Em off que eu falo é que é um comentário que uma historiadora fez um estudo dali, das ruínas, e próximo tem alguma coisa indígena ali próximo, que tem... Sim, tem comunidade. Uma missão. Não, na comunidades não, tipo um Uma aldeia? cemitério indígena, alguma coisa isso. assim. Eles estavam fazendo essa ligação e descobriram que ali era um secador de café. E eles usavam aquela descida do rio para trazer o café aqui pro centro. Isso não tem nada de oficial, é eu que ouvi e tal. Mas a partir daquele momento nunca mais se usou. Aí, poxa... Eu desconheço a informação. Não tem problema ela ser jesuítica e ser histórica. Sim, Ok. mas não, é sim. um patrimônio top daqui de Anchieta. É porque assim, a mas- gente depois, se quiser, a gente pode até ver se a gente acha essa pesquisa e entrega possível, se dá uma olhada, Tá. mais conhecimento. Porque assim, a gente ficou meio surpreso, porque todo mundo chega assim, pensa, vou lá nas ruínas jesuíticas. Aí agora não é mais, agora você, não, vou lá nas ruínas históricas de Eu Anchieta. conhecia como Mas ruínas de história- Salinas, né? É. Nunca nem conheci como ruínas também. jesuíta. Também não sabia. A gente, Assim, a gente pela fala... cultural... Quando Edival começou a dar notoriedade, finado Edival, o prefeito daqui, Uhum. ele começou a dar mais notoriedade. Aí ele construiu o deck. Vocês já foram lá? Viu o deck, aquela plataforma toda que tem, a subida. Aí começou a dar um ar mais de histórico e de visitação. Porque até então todo mundo conhecia, mas era matagal pra tudo quanto é lado. Aí começou a dar esse ar. Isso tem uns 15 anos atrás. Aí já se levantou a ideia de ser da época dos jesuítas, feito com gordura de baleia, junto com ostra que tem lá. Aí depois sofreu uma passagem de uma historiadora, que eu não sei quem é, e que descobriu que, por dados científicos, aquilo não tem 400 e poucos anos. Ó, gente, isso eu não sei. Mas é bom, gente. procurar saber. Eu E outra hora que a gente eu não souber, a sei, gente não vai posso usar falar. como tema do próximo podcast. Agora eu só posso falar uma coisa. Sim, Tudo precisa de muito estudo. Aham. Há muita lenda urbana. sim. Sabe, eu não sei se ali é uma coisa ou outra, eu não vou falar. Mas a gente que lida com patrimônio é uma dificuldade. A gente tem dificuldade com essas lendas que criam todos os patrimônios. Eu sempre falo que o valor histórico é o mais importante no patrimônio.
Né? Independente da idade. Tem um... E quem fez? Isso, independente da idade, quem fez. Tem um conceito que até tem um livro, chama Culto Moderno do Patrimônio, de Alois Riegel, que ele fala que tudo tem 3 valores, né? Os monumentos, as obras de arte, que tem o valor histórico, o valor artístico e o valor da memória afetiva. Isso tudo a gente tem que sempre pautar, né? O conteúdo artístico e histórico andam junto pelo valor histórico, porque a memória afetiva ela passa de gerações em geração. Hoje é uma geração que tem aquela afetividade. Hoje a afetividade da ruína pode ser em nome de ruína jesuítica. Antes foi ruína de Salinas e daqui para frente pode ser afetividade em cima de ruínas históricas. Mas nisso tudo o correto é contratar um historiador, um arqueólogo, que é um trabalho arqueológico, e fazer esse levantamento e, a partir daí, criar essa nova memória correta. A história de fato. Né? E eu concordo. Essa é a minha orientação. Não, eu concordo. Acho sensacional. Talvez esteja, essa pesquisadora deve ter sido até chamada pela própria prefeitura, porque assim, do nada apareceu assim, agora não é mais caso, a jesuíta. gente estava conversando, eu e você, né? Eu já tenho ouvido já essa história há uns 2 anos. Depois da pandemia não teve mais essa caminhada, porque esse domingo agora tem uma caminhada por dentro do manguezal. Então a gente sai andando do santuário, passa dentro do manguezal e chega lá. É bem legal, a caminhada é uma atração turística bem interessante, só que tem esse tempo que já diz que eu ouvi. Mas... Me interessei agora pelo tema. Não, mas eu te digo de antemão que a gente já te convida para que a gente faça um novo esclarecimento público a hora que a gente souber de verdade. Quem sabe a população mesmo tem essa dúvida e a gente tá aqui num bate-papo. Porque ainda o pessoal tem de Guará... passeio de barco? Dá volta de barco. Sim, você vai Não, mas andando. pode ir e voltar de barco, não? Pode. Mas é bem sem graça, você assim. contrata o barco ali, vai e volta. Fantástico você passar dentro do mangue. É muito bom. Dá o quê? Mais 2 pesado. horas, né, Vinícius? 2 horas e meia. De caminhada. Devagarzinho você vai caminhando, tem ponto de água. Porque esse rapaz aqui ele faz 3 rotas. Ele faz a rota das ruínas, ele faz a outra que é Rota Pedras, que vem de Iriri até Anchieta pelas Pedras. E faz uma daqui... Eu acho que é Monte H, subir de Monte H. Monte H é mais famoso, né? Que você vai ver o pôr do sol ou o nascer do sol. Então, mas a gente vai conversar isso depois. Vamos sim. E pra gente finalizar, né, a gente agradece de antemão, né, a presença de vocês duas aqui, dando ar feminino no nosso podcast, porque até então só tinha... Vem macho! Só tinha ido macho só. E aí agradecer a presença, os esclarecimentos, né, que pra mim são coisas que de suma importância. Não só o fator histórico, cultural, mas também, aqui no caso eu falo do santuário, mas também religioso, católico que eu sou, então acaba me interessando muito sobre esse restauro que foi feito, essa importância, né, que foi concedida para o município e para a região. Vinícius? Só agradecer muito a presença de vocês, os esclarecimentos. Espero que depois o vídeo trabalhado possa esclarecer a todos aí, principalmente eu, que não entendia nada de IFAM. Eu já cancelei todo o meu empreendimento imobiliário, entendeu? Agora eu vou passar a vender picolé, eu posso vender lá em cima, né? Então, a água, picolé. Água não, porque agora senão eu quebro lá o café. O café. Então não esquece, não vou mexer com nada, vou continuar com o podcast. Obrigado a vocês duas e voltaremos, hein, pra falar agora sobre as ruínas. Eu agradeço pelo convite, né? É Sim. sempre bom a gente esclarecer um pouquinho do nosso trabalho, que é o IFAM. Ele não é tão ruim assim, não, né? A importância do órgão, da gente preservar a nossa história, preservar a nossa memória, preservar os nossos bens. Sim. Se a gente não conhece, a gente não preserva. Então, agradeço vocês o espaço para estar aqui falando um pouquinho. Perfeito. Érica? Também agradeço a oportunidade. Sempre bom poder, né, contar um pouquinho da história e como foi feito todo o processo. E eu volto para falar das ruínas. Pode Perfeito. deixar. Então, Vinícius? um beijo no seu coração. Até o próximo episódio. Gerson. Tchau. Valeu.